Deus não precisa de ajuda de ninguém. Ele é Deus e sempre será Deus por toda a eternidade. A falha sempre foi e sempre será nossa, pois somos imperfeitos. Às vezes, alguém no passado queria dar uma ajudinha ou querer apressar as coisas, e olha só o resultado que deu. Vamos começar primeiro com Abraão e Sara. Primeiro, Deus promete a Abraão fazer dele uma grande nação, junto com sua esposa Sara, e que sua descendência seria maior do que as estrelas do céu. Bom, se Deus promete para você uma coisa, pode passar o tempo que passar, que Ele vai cumprir. Afinal, Ele é Deus, é nosso Pai. Mas os anos foram passando. Abraão e Sara foram envelhecendo, até que Sara teve uma ideia. Ela tinha uma serva por nome de Agar e, por um momento, esqueceu da promessa que fez ao seu marido. Olha o que ela disse: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Temos aqui 2 pontos. Deus não impediu Sara de gerar filhos. Se não gerou, era porque não tinha chegado a sua hora, e Deus tem o tempo certo. Depois Abraão ouviu a voz de Sara. Era para ter ouvido a voz de Deus, mas ouviu a voz de Sara. Teve relação com sua serva e veio Ismael. Deus não olhou para esse erro, ainda abençoou a Ismael, porque era filho de Abraão e não da promessa que o Senhor tinha feito, porque Ismael não era culpado daquela falha. Deus prometeu também a Agar que o filho dela, Ismael, seria uma grande nação. Depois de algum tempo, então chegou a vez prevista por Deus de Sara dar à luz o filho de Abraão. Esse era da promessa. Desses 2 surgiram 2 nações que até hoje não vivem em paz. Pergunto então, de quem foi o erro? Não foi de Deus, mas sim de Sara e Abraão, que quiseram apressar as coisas. Outro caso que sucedeu, mais um que queria ajudar. Caso de Uzá. Em 1 Crônicas 13, o rei Davi queria trazer a arca de Deus para Obed-Edom sobre um carro. Quem dirigia era Uzá e Aio, mas no momento os bois tropeçaram e a arca foi caindo. Então Uzá estendeu a mão para segurar a arca e foi morto ali mesmo. 1 Crônicas 13, 9 e 10. Porque ninguém podia tocar nela, somente os sacerdotes, que teriam de levá-la sobre os ombros e não em carroça. Talvez alguém pergunte, mas Uzá estava prestando um serviço. Sim, estava, mas ele já sabia por decreto que ninguém podia tocá-la. Como estamos vendo, Deus não precisa da ajuda de ninguém. Neste momento, alguma coisa ia acontecer ali, sem que alguém tocasse na arca. Deus errou? Não. Foi o homem Uzá que errou. Sabia que não podia fazer isso, mas fez. Vemos outra passagem no livro de Samuel 13, 8 a 15. O profeta Samuel ia oferecer um sacrifício, mas passaram 7 dias e não apareceu. Saul se prontificou a fazer isso e ofereceu o holocausto. Ao terminar, Samuel chegou e foi logo falando com Saul. Por que fizeste isso? Agiste como louco e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu? Agora teu reino não subsistirá, pois o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração para ser o líder do seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Em 1 Samuel 16:6, veja o que ia acontecer. Ele é chamado na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Não sabia quem, mas o Senhor mandou lá. Quando viu Eliabe, já pensou, com certeza é esse que o Senhor quer. Muito bem vestido, ótima compostura. Mas quando ia ungir
o Senhor Deus fala com ele: não é este. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E todos os 7 filhos de Jessé foram reprovados. Estavam bem vestidos, ótima aparência, mas o que Deus queria estava ocupado no campo. Mandaram chamá-lo. Quando foi entrando todo sujo de mexer com ovelhas, etc., o Senhor fala para o profeta: é este aí, pode ungí-lo. E Davi foi ajoelhando e sendo ungido rei de Israel. Percebeu uma coisa? Era para governar Israel, o povo de Deus. E se ungisse o homem errado, o que poderia ter acontecido? O homem escolhe uma coisa, mas Deus escolhe outra. É a escolha do Senhor, é a mais correta, pois não é do homem dirigir os seus passos. Você quer agradar a Deus? Quer fazer a sua vontade? Então aceite o Filho dele como teu Senhor e Salvador e arrependa dos teus pecados. Você vai deixar o Senhor do universo, o Criador dos céus e da terra, muito feliz com essa decisão tua. Mas se você fizer uma coisa que não é do propósito de Deus, lá na frente vai pagar por isso. Olha o que aconteceu com a dúvida de Sara e Abraão. Até hoje está dando problemas lá. Pense o que aconteceu com Uzá. Fez uma coisa que não poderia e pagou com a morte. Da mesma forma, pense em Saul. Era rei, mas não era sacerdote para fazer aquele sacrifício. E o que aconteceu? Além de perder o reino, ele mesmo suicidou. Quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir o escolhido de Israel, ele pensava uma coisa, mas o Senhor tinha outros planos. Da mesma forma, não podemos apressar uma coisa que não sabemos, muito menos tentar ajudar Deus, como já foi dito aqui. Devemos ser útil a Deus, junto com sua vontade, e a vontade dele é trazer a salvação. Aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade e se aproximar mais. A vontade de Deus é que vivamos de maneira santa, fazendo o bem e sendo gratos a Ele. E quem faz a sua vontade é abençoado. Devemos orar a Deus, pedindo que Ele nos ensine a fazer a sua vontade. Então, está preparado? Comece agora mesmo, por aceitar, obedecer e crer no seu único e amado Filho Jesus, que Ele mesmo enviou para nos trazer a salvação. Essa é a maior vontade dele para conosco. Que Deus te abençoe.